Que não apareceu aqui. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Bruno Gutierrez. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, segunda-feira, dia 23 de julho, dia do guarda rodoviário. Às 8h02, estamos no ar com mais uma edição do Jornal Manhã de Notícias pela Rádio Nova FM. Hoje com a presença do comentarista aqui da Nova FM, também jornalista de A Tribuna, Sandro Tadeu. Sandro, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Olá, bom dia Bruno, bom dia Nene, um bom dia especial aos ouvintes da Nova FM. Muito bem, nos trabalhos técnicos Neno Alvarez. Sempre lembrando que você ouve não só o Manhã de Notícias, como toda a programação da Nova FM pelo 87.9 para toda a região ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova diretamente no seu celular. É só baixar o aplicativo para as plataformas Android e iOS. Além disso, você tem mais uma opção para acompanhar o Manhã de Notícias, é o Facebook. Nos siga no Facebook, acompanhe a nossa live pelo facebook.com/novafmsv. Quem nos assiste neste momento vê hoje aqui à minha direita Neno Alvarez de fones, eu aqui de costas, e na sequência Sandro Tadeu. Você também pode participar conosco desta edição do Manhã de Notícias pelo WhatsApp. Mande o seu bom dia, seu recado, a sua pergunta para o telefone 13991214342, repetindo 13991214342. Agora 8h03. Nova FM, serviço. E a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá opera neste momento com 6 embarcações. O clima é encoberto, o tempo previsto de embarque tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Guarujá é de 15 minutos. Já a travessia de balsas entre Bertioga e Guarujá, operando somente como embarcação, o clima também coberto, o tempo previsto de embarque de ambos os lados é de 30 minutos. Já a travessia entre Santos e Vicente de Carvalho, operando com 3 embarcações, clima encoberto, tempo previsto de embarque para o lado de Santos e para o lado de Vicente de Carvalho é de 12 minutos. Agora 8h04. Estradas. E a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que liga a Baixada Santista ao Planalto da capital, informa que na rodovia dos Imigrantes, a lentidão do quilômetro 16 ao quilômetro 14, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Já na rodovia Anchieta, temos trânsito lento, sentido São Paulo, do quilômetro 13 ao quilômetro 10, também devido ao excesso de veículos. Nas demais rodovias da região, tráfego fluindo normalmente. Agora 8h05. Também recebemos na edição de hoje do Jornal de Notícias Denise Covas, ela que é Relações Públicas, diretora executiva do Santos Jazz Festival, também colunista no jornal Boc News. Denise, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia, muito obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês. Muito bem. Vamos aqui já repercutir as primeiras notícias da manhã desta segunda-feira. Sandro, a Baixada Santista teve 3,2 mil vagas fechadas nesses 6 primeiros meses. É o primeiro balanço apontado aqui para a região. E mesmo assim a gente tem que dar graças a Deus, porque se comparar com o mesmo período de 2017, foram fechadas metade das vagas, né? Olha, Bruno, realmente é um dado bastante preocupante, né? Porque assim, das 2 cidades aqui da Baixada Santista, das 9 cidades, aliás, só 2 delas tiveram um saldo no azul, que foi Cubatão e Santos, mas mesmo assim um crescimento bem tímido, né? A gente está falando de 300 vagas no caso de Santos, né? E no caso de Cubatão, de 200 vagas. E são as 2 cidades que são as principais fontes empregadoras aqui da cidade, né? Santos pela questão dos serviços, Cubatão por conta do polo industrial. Então mostra que a gente ainda está patinando bastante, né? E as outras cidades que dependem muito do comércio, prestação de serviços, né? Vê que houve um retrocesso, né? Então é algo preocupante, porque assim, desde 2016 a gente vem falando, não, agora a economia vai ser retomada, a gente vai melhorar, e não é bem isso que a gente acaba observando nesse nosso dia a dia, né? Nesse convívio aí com as pessoas. A gente vê as pessoas dando nó em pingo d'água, né? Para
tentar pagar as contas em dia, para se virar. Muita gente acaba trabalhando até mesmo na informalidade, né? Isso tem sido bastante comum, ou às vezes acabam apelando para o Uber, né? Às vezes a gente vê vários colegas, vários amigos assim que têm uma profissão, têm uma carreira consolidada e muitas vezes se utilizando de ser um motorista de aplicativo para poder fechar as contas no final do mês, né? Então é algo que a gente precisa olhar com maior atenção, e principalmente dos gestores públicos locais, né? De encarar essa questão do desemprego, porque realmente é algo muito preocupante. Agora, Denise, uma coisa que preocupa é que a recuperação na questão do emprego aqui para a região é mais lenta do que foi, por exemplo, se comparado ao Estado, ou se comparado à União em geração de vagas. E nós temos visto muito, que nem o Sandro falou, muitas pessoas migrando para a informalidade, né? E quando as pessoas migram para a informalidade, elas deixam de arrecadar impostos, por exemplo, elas deixam de pagar a sua contribuição, demora mais ainda para você poder se aposentar, é um efeito dominó que ocorre. Sem dúvida. Eu acho que tem alguns setores, eu que sou da área de projetos, eventos na área corporativa e na área cultural, são áreas que, se tivessem um pouco mais de incentivo, ou talvez um pouco menos de impostos e burocracias, eu tenho certeza que os municípios arrecadariam mais, né? Então, às vezes, você faz, por exemplo, uma feira e tem que pagar uma verdadeira fortuna para poder realizar um evento desse porte, que seria um evento que, se tivesse mais incentivo, por exemplo, atrairia muito mais pessoas, muito mais gente, e com isso toda a economia do entorno, não é, acaba se beneficiando. Então, se você tendo mais pessoas, são mais pessoas frequentando restaurantes, frequentando lojas, o comércio, né, utilizando hotel, condução, quer dizer, tudo isso faz com que não é, por exemplo, o evento em si que tem que ter uma tributação alta, né? Ele tendo uma tributação menor, não estou falando que não tem que pagar, mas tem que pagar. Atrai as pessoas. Mas você consegue realizar mais eventos, atrai mais pessoas de fora que utilizam toda essa cadeia que faz parte do serviço. Então, acho que o que acontece muito no nosso país, e talvez no nosso município isso seja muito na nossa região, seja ainda talvez mais grave, é essa questão, né? Essa questão da tributação é um negócio muito sério para que a gente possa trabalhar. Não adianta tributar aquele serviço, e sim diminuir para que a gente possa todo o entorno ser beneficiado. Eu acho que talvez esse seja... porque são segmentos que geram muito emprego, muita renda, né? Essa área de eventos é uma área muito forte. A área da economia criativa como um todo é um setor que no mundo inteiro vem sendo fomentado, né? Você tem aí toda a parte de tecnologia aliada à parte desses setores da economia criativa, não só na área cultural, como na área de games, na área de software, na área da publicidade, cinema, tudo isso é tecnologia que dissemina e faz ficar uma economia pujante, desde que ela tenha mais subsídios, mais incentivos para que ela possa ser né, efetivamente instalada nos municípios. 8h11. E os portos públicos brasileiros deixaram de receber 14,3 bilhões de reais em infraestrutura nas últimas 2 décadas. É o que aponta o levantamento produzido pela consultoria R. Amaral e Associados. Ele mostra que as companhias docas do país executaram apenas 36,6% do orçamento previsto nesse período. O Porto de Santos foi um dos mais prejudicados, deixando de receber 3,9 bilhões em investimentos. Sandro, é praticamente 1/5 desse dinheiro que deixou de ser investido em portos nas últimas 2 décadas, seria remetido ao Porto de Santos. Aí você entende um pouco porque nosso porto patina tanto. Exatamente, né, Bruno? E também tem uma outra questão,
onde estão os nossos deputados federais para fazerem a cobrança dessa conta, né? Porque não dá para dizer, olha, que é algo específico deste mandato, porque isso é um acúmulo, como os próprios números levantados aí pelo Rodolfo Amaral, né? Que é um cara que a gente conhece bem a credibilidade do trabalho dele, né? Um colega nosso, jornalista e secretário de Finanças de Santos, sabe, e esses dados são públicos, qualquer um pode conferir, certamente vai dar um trabalho, né? Porque muitas vezes esses dados não estão fáceis, mas isso com certeza é rápido de ser verificado. Mas assim, e a gente pergunta, né? Porque onde estão os nossos deputados que deveriam tá cobrando isso, exigindo esse investimento aqui no nosso porto? Porque, por exemplo, até para falar em termos práticos, existe um investimento de quase 300 milhões de reais para fazer um novo acesso ao Porto de Santos, que seria de responsabilidade da União, e a gente está patinando há quase 4 anos nisso, e a União falando que não tem dinheiro, não tem recursos, enfim, dinheiro já teve, né, para fazer essa possibilidade de tirar essa importante obra do papel, e assim, a gente infelizmente ainda não conseguiu fazer isso, né, Bruno? E também uma outra questão é que os nossos deputados, eles deveriam se debruçar melhor sobre a questão da contabilidade pública, né? E não ficar apenas de olho nas emendas, né? Que acaba sendo um dinheiro muito pequeno perto daquilo que a gente poderia ter de retorno aqui para a Baixada Santista, porque a arrecadação das cidades é muito alta, até por conta do Porto de Santos, por conta do Polo de Cubatão, né? Enfim, mas nós também temos grandes cidades, que é o caso de Praia Grande, é o caso de São Vicente também, enfim. Então eu acho que os nossos parlamentares devem ficar de olho nisso, e principalmente os pré-candidatos, né? Já que muitos vão estar daqui a algumas semanas cruzando com a gente nas ruas, pedindo os votos pessoalmente, via as redes sociais, enfim. Então eu acho que essa é uma importante dica aí para esse pessoal. Denise, eu gostaria que você também comentasse nessa linha que o Sandro falou, a ausência dos deputados da região. Cara, a região, apesar de ter hoje 3 representantes, né, hoje são 2, né? Hoje é 3. O Scassone, o Papa e o Beto Mansur. Hoje a região tem 3 deputados federais em Brasília que poderiam ter esse olhar para cá, para a Baixada Santista, para o Porto de Santos, para trazer maiores investimentos, para cobrar do governo esses valores que deveriam ter sido investidos aqui. E não só no Porto, em diversas áreas eu acho que carece desse olhar do deputado que foi eleito pela região, para a sua própria região, para o seu próprio, digamos, curral eleitoral, ao invés de estar se preocupando, por exemplo, em questões em relação à manutenção do plano de governo do Temer, por exemplo, que é o que a gente muito se viu nesses últimos meses. Olha, eu vou te falar, eu estou meio cética em relação a algumas coisas, né? Eu acho que cada vez menos a gente que a gente precisa, na verdade, entendeu? Eu acho que na hora que do legislativo, enfim, eu acho que eles já não atrapalhando, eles já ajudam bastante. Eu acredito muito. O que é o Estado? O Estado é um Estado composto por município. O que dita tudo é o município, né? Eu acho que o prefeito, o executivo, ele tem uma atuação que essa sim deveria ser a atuação mais efetiva, né? Por que eu digo isso? Porque o legislativo, ele vai lá, pode ajudar uma coisa ou outra que o próprio executivo pode levar para ele que precise para ele ajudar. Mas um Estado é composto por município. Somos nós que fazemos o dia a dia do Estado, da União. Então, eu acho que essa questão de tributação, o modo de pensar, eu acho que a chavinha do executivo tem que ser mudada. Eu acho que essa questão do orçamento, por exemplo, é 50% para a saúde, para a educação, ok. Mas acho que tem que ter um investimento maior dentro do percentual, dentro da arrecadação dos municípios, tem que virar essa chavinha. Você entendeu? Na minha opinião, esse percentual de orçamento dos municípios, no caso nosso aqui, que é uma região de
turística, né? Muitas das cidades são turísticas, tem que ser investido fortemente um percentual na questão do turismo, na questão da cultura, do meio ambiente. Isso é que vai gerar os empregos que a gente precisa mais, a questão de ficar tudo em cima de uma indústria, tudo em cima de um porto. O porto precisa ser mais modernizado, precisa ter mais as suas mas ele cumpre o seu papel, você entende? Ele faz o papel dele de porto, tem as empresas lá que trabalham lá dentro, que estão super se modernizando e tal. As indústrias, as grandes empresas do mundo, as que são valiosas, elas têm uma média de 2.000 empregos. Então, essas grandes indústrias com 40 mil empregos, 50 mil empregos, isso aí está acabando, gente. A indústria da transformação tá aí, entendeu? O futuro já está aqui. Então, eu acho que assim, essa linha de modernização, esse pensamento mais atualizado de gestão, que eu acho que é uma coisa que precisa ser feito. Os municípios têm que virar uma chavinha aí, né? Você pega Santos, São Vicente, Praia Grande, vamos dizer assim, as partes, nós estamos falando mais de litoral aí, citando 3 grandes cidades. É nessa indústria de entretenimento, de serviço, de coisa que tem que ter um percentual maior da arrecadação, né? Não dá para ficar com a cultura, o turismo, que o mundo inteiro sabe que muitas cidades se reergueram em cima dessas indústrias, tendo 0,5% de investimento da arrecadação, 1%, quando muito, 2% da sua arrecadação, entende? São as indústrias dessa criativas aí, vamos falar, que é o que está dominando. Você vê países, o Reino Unido, ele se reergueu com aquelas cidades que estavam virando cidades fantasmas, com aquelas indústrias que faliram, quebraram em função da China, tarará. Hoje são cidades que dentro desses parques falidos e abandonados, indústrias de tecnologia. Você entendeu? Então, eu acho que assim, esse investimento em indústrias tecnológicas, criativas, porque a criatividade, gente, é abundante, ela não acaba nunca. Então, essa é a diferença. O petróleo pode acabar, mas a tua criatividade, o que você pode fazer hoje, aliado com a tecnologia, isso não tem preço. Então, é uma economia que a gente chama da abundância, não é a economia da escassez. Tem que mudar esse paradigma. Quais são as maiores indústrias mais valiosas do mundo hoje? Airbnb, a maior indústria de hoteleira e não tem um hotel. Né? O próprio Uber, maior empresa de transporte, não tem um veículo. Então, quer dizer, ela gera, na verdade, são empresas que têm uma média de 2.000 funcionários, mas que geram mais de 1 milhão de oportunidades no mundo. Eles não falam emprego, né? São oportunidades. Então, tudo está mudando. A relação trabalho-funcionário, né? Essa coisa de direitos, tudo isso, gente, está evoluindo, está modernizando. Se é para o bem ou para o mal, eu não sei. Mas que está modificando e que você está vendo aí a olhos vistos o que está acontecendo, então não dá mais para a gente ter esse tipo de economia baseada assim, eu preciso gerar não sei quanto. Gente, as pessoas têm que se autoempreender, então é nisso que o governo, é isso que o legislativo, que a meu ver ele poderia ajudar, criando leis e criando coisas para facilitar o empreendedorismo, facilitar esses mecanismos, né? 8h20. Polícia. Vamos agora ao vivo na linha com o jornalista, repórter Márcio Harrison, que nos traz o destaque policial da manhã desta segunda-feira. Márcio, muito bom dia. Bom dia, meu amigo Bruno Gutierrez, bom dia, Sandro Tadeu, bom dia, Denise Covas Borges. E atenção, olha só aqui, Bruno, policiais de Bertioga, a equipe do investigador-chefe, o Paulo Eduardo Paulão de Bertioga, o Dr. Vanderlei Mange de Oliveira, o Mota, a equipe, eles acabaram aí numa ação de investigação, acabaram aí identificando o Heródoto Miranda da Costa, ele que tem 20 anos, ele que acabou sendo preso e autuado em flagrante por roubo à residência lá no Jardim Lourenço 2, em Bertioga. Durante a noite, 22h30, o que acontece? Esse indivíduo com mais 4 criminosos invadiram uma residência de uma comerciante de 38 anos lá de Bertioga e passaram a exigir todos os pertences, ou seja, exigindo dinheiro e os valores. Só que a Polícia Militar foi acionada, 190 Copom, as viaturas do 21º Batalhão da 3ª
companhia, acabaram prendendo em flagrante o Heródoto Miranda da Costa, que foi conduzido à delegacia sede de Bertioga e lá autuado em flagrante. Olha o que acontece agora. Olha o que acontece agora, Bruno. No dia seguinte, um outro indivíduo, o Wallace de Jesus, custódio de 22 anos, também de Bertioga, em posse dos pertences das vítimas, entre eles os celulares, passou a extorquir e a exigir R$10.000 em dinheiro para entrega dos aparelhos celulares. Polícia novamente acionada e o Wallace de Jesus, custódio de 22 anos, também residente de Bertioga, acabou sendo preso em flagrante. Flagrante esse de extorsão. Eu conversei agora há pouco com os policiais da delegacia sede de Bertioga, a equipe do Paulo Eduardo, o doutor Vanderlei Manjo de Oliveira, mostra a investigação, e é muito provável que a partir da prisão desses 2 indivíduos, a polícia chegue aos outros 3 que faltam, Bruno, e mais, o esclarecimento de vários assaltos acontecendo, principalmente ali no Jardim Lourenço, em Bertioga, e área rural do município de Bertioga. Tá aí, portanto, o meu amigo Bruno Gutierrez, 2 indivíduos presos durante assalto, um por roubo à mão armada, o outro por extorsão. Ele queria uma recompensa, extorsão, não tem recompensa coisa nenhuma, de R$10.000 para entregar os celulares da vítima. Meu amigo Bruno, estou à sua disposição, meu amigo. Muito bem, muito obrigado, Márcio, pelo destaque. É um absurdo, né, essa situação que vive, não só Bertioga, eu acho que toda a região da Baixada Santista nós temos casos desse tipo, principalmente cidades de veraneio, né, Bertioga é um caso, se pegar Mongaguá, em Itanhaém, Peruíbe, a gente também vai encontrar casos desse tipo, a falta de segurança em bairros mais periféricos aqui das cidades da Baixada Santista. Márcio, muito obrigado pela sua informação e qualquer coisa, estamos aqui com os microfones abertos. Ok, da delegacia de Bertioga, Márcio Harrison para o Manhã de Notícias da 9 FM. 8h23. Registrar algumas participações aqui, a Elvira Dainês dando bom dia, o Florentino Gutierrez também dando bom dia. O Florentino Gutierrez, aqui a gente estava falando sobre o porto, ele pergunta aqui, por que não investir no Porto de São Sebastião para embarcações de grande calado, evitando a dragagem desastrosa e muito cara de Santos? Olha, realmente, né, Bruno, o Porto de São Sebastião, né, ficou muito conhecido, ele é muito utilizado pela questão das petroleiras, né, por conta da Petrobras, aliás, especificamente, mas é sempre uma alternativa, né, mas eu acho que o grande problema ali do Porto de São Sebastião é por uma questão logística, né, porque a Rio Santos, ela é uma rodovia bastante sinuosa, né, bastante complicada e de mão única em boa parte dos trechos dela, então eu acho que isso torna isso um pouco difícil, né, o escoamento de cargas, né, enfim, que esse é mais um olhar assim que os nossos gestores também precisam ter. Muito se fala que a Rio Santos poderia ser privatizado, ser colocado aí num pacote de concessões, né? Então, eu não sei, talvez essa possa ser uma alternativa, talvez até mais rápido para viabilizar isso, pensando num plano B, talvez aqui para o Porto de Santos, né? Porque a gente fica mal acostumado, porque a gente sempre fala sempre no Porto de Santos e tal, mas chega uma hora também que a capacidade aqui fica estrangulada, né? Por mais investimentos que você faça em logística, em novos equipamentos, em treinamentos, né? Tem uma hora que é por uma questão física, né? Então, talvez o Porto de São Sebastião possa ser uma alternativa. É que aí também entra uma questão, porque o Porto de Santos é administrado pelo governo federal, o Porto de São Sebastião é gerenciado pelo governo do estado, sempre existe uma rixa política também, então talvez esse seja um outro ingrediente a mais para que essa coisa não avance, né? Eu sei de uma coisa, as empresas de transporte de carga viva, quando teve todo o problema envolvendo o transporte dos bois aqui no Porto de Santos, eles acharam um meio de levar carga, por exemplo, Porto de São Sebastião, para poder embarcar bois por lá. Então, assim, quando a indústria quer, ela acha um meio para poder se realizar as coisas. 8h26. E atenção, você motorista, o trânsito pela Ponte Pênsil, sentido Praia Grande São Vicente, permanece fechado entre hoje e sexta-feira, das 8 horas da manhã, ou seja, já está interditado a partir deste momento até às 5 horas da tarde.
O bloqueio é decorrente do serviço de pavimentação na Avenida Tupiniquins, no bairro do Japuí, em São Vicente. Ele que fica do outro lado da ponte, né, já para o lado de Praia Grande. A Secretaria de Trânsito e Transporte de São Vicente aponta como rotas alternativas a Ponte do Mar Pequeno, seguindo posteriormente pela Avenida Capitão Luiz Pimenta, no Parque Pitaru, ou a Avenida Manuel de Abreu, na Cidade Náutica. A Prefeitura de São Vicente informou ainda que a Rua do Colégio também está interditada para obras de pavimentação, que devem durar cerca de 30 dias. Neste caso, a alternativa para os motoristas é a Avenida Newton Prado e a Avenida Getúlio Vargas, sentido Bombeiros Biquinha. Esta inversão já está funcionando aí desde quarta-feira. 8 horas e 27 minutos. E os comerciantes da Rua do Peixe, em Santos, esperam que uma reunião nesta sexta-feira, né, está chegando aí, dia 27, seja assinado um termo de ajustamento de conduta, um TAC, entre a Promotoria do Meio Ambiente e a Prefeitura de Santos, para permitir que o comércio continue no mesmo local na ponta da praia. Isso até que uma obra no terminal público pesqueiro de Santos, no mesmo bairro, seja um novo endereço de pescados para a cidade, né? Todas as obras estejam concluídas naquela região. A expectativa da comissão da Rua do Peixe, formada por 3 comerciantes, entre eles Edivaldo Manuel Nogueira, de 44 anos, que há 25 anos vive lá no seu box 24. Sandro, a Rua do Peixe já é tradicional aqui em Santos, mas realmente ela causa muitos transtornos para quem mora ali no bairro da Ponta da Praia. Ah, sim. Ali é bom a gente fazer um resgate histórico, né? Porque a questão da Rua do Peixe, ela foi criada de uma forma improvisada para atender os comerciantes, né? O pessoal que vendia peixe ficavam ali naquelas muretas ali da Ponta da Praia, né? Enfim. E foi uma solução, mas do ponto de vista da vigilância sanitária, realmente não é o local mais adequado. E isso é uma novela que já dura aí alguns anos, né? Enfim. Muitos anos. E eu me recordo também que uma das promessas de campanha do prefeito Paulo Alexandre era justamente revitalizar ali a área do mercado de peixes, que também precisa de uma obra há bastante tempo, para justamente aglutinar esse pessoal, para trazer esse pessoal da Rua do Peixe. Mas, enfim, essa obra acho que não foi para frente, enfim, aí surgiu esse projeto da prefeitura utilizar a área do terminal pesqueiro e acaba sendo uma alternativa interessante. Mas aqui o problema é que, mais uma vez, assim, os consumidores, né, e principalmente os comerciantes, acabam vivendo essa expectativa e, infelizmente, a obra não sai, né? Porque eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública do orçamento participativo e pelo menos umas 2 pessoas reclamaram ali do mercado de peixe, assim, mostrando que seria necessário um olhar melhor da prefeitura na limpeza do local, até mesmo dos comerciantes ali, de fazer uma higienização melhor, porque até uma das pessoas disse lá, acho que era até da Sociedade de Melhoramentos da Ponta da Praia, falou: olha, eu vou comprar peixe, eu fico fedendo ao chegar em casa, então é complicado, e é um lugar turístico, né? É uma marca ali de Santos, né? Enfim, então a gente espera que de fato seja encontrada uma solução o quanto antes, que isso depende também de um diálogo com o governo federal, porque existia o Ministério da Pesca, aí com todas essas mudanças de governo, o Ministério da Pesca foi para o Ministério da Indústria e do Comércio Exterior, depois foi para o Ministério da Agricultura, enfim, né? Então toda essa parte burocrática também acaba dificultando esse diálogo, né? Esse diálogo e execução de obras que são tão importantes para a nossa cidade. São questões que quando já começam errado lá atrás, fica difícil você consertar, né? Porque é evidente que aquilo lá é totalmente inadequado, né? É uma rua que não tem menor cabimento, tem aquelas peixarias ali, e é uma área residencial, mas isso quando foi criado lá atrás talvez não fosse dessa forma, mas enfim, eles se instalaram, utilizam uma área pública, né? Nós temos que deixar essas coisas claras, né? Eu acho assim, utilizam uma área pública, que já é assim, o erro vem da questão pública deixar né, lá, desde lá, utilizar, se consolidar. Aí o que acontece? O comerciante se sente dono do espaço, né? Assim, eu fiz o meu ponto aqui, eu não quero mais sair daqui. Mas como assim não quer sair? Você está numa área pública, não é assim, instala e fica. Então, o erro está nos dois lados, mas isso vem de, sei lá, essa questão acho que são uns 20 anos, pelo menos. Então, foram deixando, né, essa permissividade vai
tomando conta do negócio, e aí os comerciantes vão se sentindo donos da área. Quando você fala em tirar, ninguém gosta. Mas como assim? Você está no lugar errado, né? Mas assim, então o erro é das duas partes. Aí qualquer área que você ofereça, ninguém quer, né? Querem ficar, todo mundo quer o filé, né? E aí essa área aí seria a área mais adequada realmente, mas aí exige uma questão, porque é do governo federal, passa, aí tem que passar por uma certa reforma. A burocracia atravanca tudo. Né? Aí é vamos dizer, um item alimentício que não é fácil, né? Porque ele é muito perecível, realmente tem um cheiro forte, é difícil de você ter esse controle, né? De higienização. Então ninguém quer, né, gente? É que nem feira, ninguém quer que tire feira, mas ninguém quer feira na sua porta, né? Com certeza. A peixaria é a mesma coisa, todo mundo quer, mas ninguém quer na porta também. Então, é a tal história, são questões assim que vão deixando e aí faz parte, pronto, tomou conta, faz parte da cidade, já tem que ficar lá e aí o comerciante fala, todo mundo sai né? É assim, a população defende, mas não quer na sua porta. Não quer, é que nem a questão dos terminais graneleiros que ninguém queria mais ali na área da Ponta da Praia, porque começaram a construir uma série de empreendimentos. E daí, por exemplo, em período de chuva, sobe o cheiro da soja e vai para as casas, daí ninguém quer sentir aquele cheiro. E os terminais estavam lá há 30 anos, agora querem proibir de vez. 8 horas e 33 minutos. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil. Senão, você poderá estar tomando uma água sem filtrar. Prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. A cidade e suas histórias. A área continental de São Vicente está em crescimento constante. A região começou a ser ocupada em 1910, com a construção da ferrovia Mairinque-Santos. O bairro mais antigo da área continental é o Samaritá, que foi criado em volta de uma estação ferroviária aberta em 1930. A construção da via Anchieta e do polo industrial de Cubatão atraiu milhares de moradores para a região, a maioria do Nordeste. Atualmente, cerca de 150 mil pessoas vivem em 11 bairros na área continental da cidade. A cidade e suas histórias. ZYU 752, Nova FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. 8 horas e 34 minutos, estamos de volta com Manhã de Notícias aqui pela Nova FM, no 87.9 para toda a região ou em qualquer lugar deste mundo no nosso site novafmsv.com.br, também no seu smartphone, no aplicativo para as plataformas Android e iOS e no Facebook, com a nossa live rolando no facebook.com/novafmsv, e também estamos pelo WhatsApp, você que pode mandar uma mensagem aí pelo 13991214342, repetindo 13991214342, edição desta segunda-feira que recebe Sandro Tadeu e Denise Covas. Vamos agora então com a nossa linha direta com o deputado Goulart, diretamente com Brasília, deputado Goulart do PSD. Deputado, muito bom dia. Já gostaria de emendar uma pergunta para o senhor que esteve aqui na última semana. Como foram os trabalhos aqui na região? O senhor esteve em Praia Grande, conversou com lotéricos. Como foi esse trabalho? Muito bom dia. Bom dia, é uma alegria muito grande poder novamente falar com os ouvintes da Nova FM. Tive aí na terça-feira da semana passada, foram visitas muito intensas. Nós começamos no café da manhã na Praia Grande, com um grupo grande de amigos comerciantes. Aí fomos fazer visita ao comércio na cidade de Santos, a Câmara Municipal também. O grande vereador Zequinha Teixeira havia preparado a reunião com grandes lideranças, onde foram aplicadas as emendas parlamentares que destinei para melhoria de calçadas, reformas de praças aí na cidade de Santos. E em seguida
tivemos um almoço também com grandes lideranças, né? E principalmente lideranças ligadas aos lotéricos, que eu criei a frente parlamentar e sou, com muita honra, o representante da comunidade lotérica. Muitas pessoas falam, o que tem a ver com a comunidade lotérica? Hoje são 13.500 lotéricos espalhados por todo o Brasil. Em muitos lugares do Brasil, o único local que se tem para pagar as contas, até para receber alguns benefícios do governo, são as casas lotéricas que seguram as pontas, né? E continuamos à tarde fazendo visita no comércio, tanto de Santos quanto da Praia Grande. E depois encerramos à noite, visitamos também aí uma subsede da torcida do Corinthians na Praia Grande, que tem uma organização muito, muito grande, me deixou muito bem impressionado. E tivemos um encontro à noite, onde pudemos comer uma pizza com um grande número de comerciantes, participaram aproximadamente uns 120 comerciantes. Foi um dia bastante intenso, foi de café da manhã, que começou às 8 até 1h30 da manhã, e pude ouvir bastante, saber das demandas que existem, como sou um membro militante da Frente Parlamentar do Comércio, Serviço e Empreendedorismo, e também do micro e pequeno empreendedor, as dificuldades e agúrias dos comerciantes, dos empreendedores, pessoas que geram emprego e renda, elas só mudam de endereço, mas são as mesmas no país inteiro. Então nós estamos trabalhando muito para desburocratizar, trabalhando muito na reforma tributária para dar melhores condições, gerar mais emprego, que nós não podemos conviver com 13 milhões e meio de desempregados em nosso Brasil. Mas foi muito, muito gratificante minha visita à Baixada Santista na última terça-feira. Deputado, o senhor também é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. Ontem a TV Globo, no Fantástico, exibiu uma matéria mostrando um golpe que tem se tornado recorrente, já atingiu mais de 100 políticos, que desvia dinheiro dos cofres públicos para quadrilhas especializadas aí nesse tipo de golpe. Gostaria de saber se o senhor acompanhou essa reportagem, porque é uma coisa preocupante realmente que esteja atingindo diretamente a diversas prefeituras, estados e até órgãos da União com esse tipo de golpe, né? Na realidade, nós não só fomos, acompanhei a matéria, como fomos protagonistas de um trabalho muito grande, onde nós reunimos na Comissão de Ciência e Tecnologia, há 20 dias atrás, todas as companhias de telefone, os representantes do WhatsApp no Brasil, e levamos a denúncia tanto à Polícia Legislativa, também como à Polícia Federal. A rede que opera o WhatsApp aqui no Brasil é o Facebook, e eles criaram, está inclusive em minha página, e nós divulgamos muito na Câmara, e também pedimos aos 513 deputados para divulgarem suas redes sociais. O WhatsApp criou um login, que na realidade são 2 senhas para dificultar a ação dos marginais. E com essa operação que foi feita, foi presa uma quadrilha que acredita-se que seja ela que tenha feito todo esse roubo dos chips de telefone. Só o deputado Kleber Verde, que é do estado do Pará, teve por 3 vezes seu chip roubado, e as pessoas ligam para as pessoas conhecidas e muitas vezes pessoas públicas, porque pessoas têm bom relacionamento e ligam: olha, estou com um problema, com uma dificuldade, preciso que faça o depósito em minha conta, e as pessoas sempre ajudavam. No caso do Kleber Verde, 38 mil reais foram repassados para contas de pessoas que, quando você procurava, tiveram seus cartões bancários roubados. Então, a marginalidade, muitas vezes, isso avança até a tecnologia, mas as companhias de telefonia celular, todas elas, através do seu sindicato e representantes das companhias, estiveram na Comissão de Ciência e Tecnologia. Foi preso a quadrilha, o chefe da quadrilha, inclusive, que da Polícia Federal acredita que seja a pessoa que foi presa de São Luís, e acho que o nosso trabalho na comissão foi muito bem feito no que diz respeito a mais esse golpe. Muito bem, deputado Goulart, deputado do PSD paulista. Deputado, muito obrigado pelas informações, e tem aí uma ótima semana de trabalho, né? O Congresso ainda está em recesso, mas o trabalho não para, né?
semana de convenções, estamos trabalhando bastante também a nível partidário e parabéns pelo programa. Use o nosso mandato como fonte de reivindicações e de sugestões. Se o político é eleito, ele é obrigado a prestar contas à comunidade e é muito importante que o cidadão participe do mandato, dando sugestões e cobrando. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, daí nós agradecemos aqui da Nova FM a participação do deputado Goulart, do PSD. Agora, 8 horas e 41 minutos. Esporte. Sandro, fazer nosso giro esportivo rapidamente, né? A rodada do Campeonato Brasileiro, a 14ª rodada, que encerra hoje com Internacional e Ceará, mas os paulistas todos já entraram em campo. Começamos no sábado com o clássico paulista entre São Paulo e Corinthians, né? Uma vitória do São Paulo com 2 gols de Reinaldo e 1 gol de Anderson Martins. O Jonatas descontou para o Corinthians que deu adeus ao Rodriguinho, que foi vendido para o futebol egípcio. Já ontem, no domingo, Palmeiras, no sufoco, venceu o Atlético Mineiro, né, por 3-2, estava empatando até o finalzinho com um gol de Bruno Henrique, 2 gols do Bruno Henrique, 1 gol do Moisés. Luan e Xará descontaram para o Atlético Mineiro. Já Chapecoense e Santos ficaram no empate na Arena Condá em 0-0. Sandro, como você analisa aí rapidamente essa rodada, esses resultados, e o São Paulo seguindo na caça ao líder Flamengo? Olha, realmente foi um resultado importante para o São Paulo na noite do último sábado, né? A vitória no Clássico por 3-1, que é uma vitória que sempre dá moral para a equipe, para o time, para o São Paulo, que vinha tão desacreditado, né? No início do ano eu falava que eu achava que o time do São Paulo podia engrenar nesse ano, né? Enfim, até alguns colegas ficaram um pouco céticos e tal, mas eu achava que o elenco do São Paulo é bom, não é ruim, mas precisava acertar as peças e parece que agora o elenco está se achando. Enfim, o Aguirre conseguiu fazer o time jogar de fato, né? O Palmeiras ainda vem patinando bastante, né? De uma maneira muito instável, ganhou ali o jogo no último lance, uma vitória que estava garantida, saiu na frente, esteve à frente do placar pelo menos 2 vezes, por pouco não deixou escapar a vitória. E o Roger vem sendo bastante criticado, bastante contestado, enfim. E por último o Santos, né? Que o Santos não vem apresentando um bom futebol, apesar, muita gente tinha a esperança, né? Que o Santos fosse se ajeitar, melhorar aí durante essa pausa aí por conta da Copa do Mundo, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. A gente fica na torcida aí que o Santos se ajeite, né? Até por conta dos novos reforços que estão vindo, em especial o Brian Ruiz, que é um meia que tanto o Santos procura, né, e busca para fazer esse time jogar, né, e enfim fazer valer o bom ataque que o Santos tem, né, que isso a gente não pode falar, que a gente tem grandes nomes ali no ataque do Santos, né, que podem certamente fazer a diferença. Quase gol, né? Temos o quase gol. O Gabriel quase gol. O Gabriel quase gol, que tá muito mal, né? Realmente não vem se dando muito bem, mas tem o Rodrigo. Tem o Rodrigo, tem o Bruno Henrique, que é um grande jogador também. Que vão salvando, porque o quase gol tá difícil. Brian Ruiz, que chegou ontem ao Brasil, recebido com muita festa. Tá certo, tem que cornetar mesmo, a situação do Santos não tá fácil. Brian Ruiz foi recebido ontem com muita festa no aeroporto, na chegada a torcida recepcionou, fez festa, falou Brian Ruiz ao terror. Vamos ver se ele vai resolver esse meio de campo do Santos. Só para recapitular, Flamengo líder com 30 pontos, seguido ali pelo São Paulo com 29, o G4 fecha com o Cruzeiro com 24 pontos, o Atlético Mineiro com 23, o Palmeiras vem na 5ª colocação também com 23 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Internacional, que joga hoje. O Corinthians está na 8ª colocação com 19 pontos, já o Santos está ali na 15ª colocação com 15 pontos, lógico que ainda com uma partida a menos, mas a 1 ponto da zona de rebaixamento, que tem o América com 14 pontos, o Paraná com 13, Atlético Paranaense com 10 e o Ceará, que joga hoje na lanterna com 8 pontos. Agora, 8 horas e 45 minutos. Registrar algumas participações, o Florentino Gutierrez ainda sobre aquela questão do Porto, Sandro, ele falou que a Tamoios está sendo duplicada, então é um caminho ali para quem vai do Vale do Paraíba chegar no litoral, ali no Porto São Sebastião, litoral norte, né? A Tamoios é uma opção para também escoar essa carga. O Antônio José Lemos Vasques também dando bom dia a todos e falando que achando que o Santos vai ser rebaixado. Eu acho que não, acho que ainda tem times piores que o Santos, depende aí do técnico Jair Ventura
saber encaixar essas peças, cada um em seu lugar. E, Denise, eu vou registrar aqui uma participação especial da minha noiva, Fabiana Pardini. Ela falou assim: gostei da Denise Covas, que ela tem uma opinião porreta. Logo cedo, né? Ganhou uma fã já. Dá uma assim, né? Já. Aí que tem hora, sabe o que a gente vai ficando assim um pouquinho mais madura, tá? A gente vai perdendo um pouco a paciência já com algumas coisas, né? Então a gente já vai falando um pouco mais, entendeu? Porque assim, sabe aquela coisa que a gente fala brincando? Já vivi o suficiente para saber que nada disso vai. Ela falou que você está certíssimo em relação à Rua do Peixe, que ninguém quer cheiro de peixe perto de casa, né? Agora, 8 horas e 47 minutos, nós vamos falar um pouco sobre o 7º Santos Jazz Festival, que começa neste dia 26 de julho, já nesta semana. E a Denise, ela é diretora executiva, organizadora do festival. Denise, como estão os preparativos para essa edição? Estamos aí firmes, né? Estamos 7 anos consecutivos produzindo uma música da melhor qualidade, e a gente sabe que não é fácil, né? São as dificuldades que a gente tem, porque é um festival que que os shows são totalmente gratuitos, tanto no Teatro Sesc como agora, que a gente vem fazendo desde o ano passado, concentrando os outros shows todos no Arcos do Valongo, na sexta, no sábado e domingo, que é um espaço ali, para quem ainda não conhece, que fica indo pela Rua do Comércio, no sentido Igreja do Valongo. A entrada dele é atrás do Museu Pelé, mas toda aquela lateral da Rua do Comércio já é o Arcos do Valongo. É um espaço belíssimo, meio aberto, áreas fechadas e áreas abertas, e é gratuita a entrada. E lá a gente, desde que vem fazendo lá, a gente também oferece ao público a experiência de ter uma praça de alimentação, um bazar criativo, espaço Kids, espaço Baby esse ano, para crianças de 1 a 3 anos, onde os pais podem deixar as crianças e usufruir um pouco da praça e dos shows. E as crianças ficam com uma programação toda educativa e construtiva, com profissionais da área, né? E vamos ter uma programação também para as crianças na musical, no sentido de formação aí de novas plateias. São, então, ao todo 20 shows. A abertura acontece no Sesc, no Teatro do Sesc, com o show Afro Jazz, a participação da Jesutom e do DJ Negralha, mostrando as raízes africanas no estilo do jazzístico, bem para cima a banda. E a Jesutom, a participação dela, que é uma cantora britânica, que é radicada no Brasil desde 2012, que começou cantando ali nas ruas do Rio de Janeiro, mostrando a sua arte. Aí programas de televisão descobriram, foram levando. Já ela tem vários discos gravados, é uma cantora de primeiríssima linha. E vai fazer um tributo a Nina Simone, que também foi uma intérprete maravilhosa, mas também uma ativista social na defesa das mulheres, dos negros. Porque esse ano o nosso tema é Liberdade é o Tom, em homenagem aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque a gente acredita muito no poder e na responsabilidade da arte como ferramenta de transformação social, né? Então a gente não precisa discursar, não precisa fazer nada disso. A música passa a leveza, mas por meio da nossa programação a gente traz alguns artistas que representam esse tema, não é? Então a Afro Jazz é uma delas, porque os direitos humanos, a gente está falando de liberdade e de respeito, né? Quando você tem liberdade em cima de alguma coisa, você tem o respeito do outro. Então é a liberdade, desde a liberdade musical, que o estilo jazzístico já é um pouco sinônimo disso, porque é um estilo de improviso, é um estilo de liberdade musical, mas sempre com muita qualidade. E o jazz tem todas as vertentes dele. Você tem jazz funk, jazz hip hop, jazz contemporâneo, latino. Então, por isso o festival tem uma programação, os festivais de jazz do mundo inteiro têm uma programação mais eclética, não se baseia, porque as pessoas, a gente fala jazz, elas sempre imaginam aquele trio, aquele quarteto instrumental com jazz cool, aquela coisa mais tradicional. E não coisa é. mais norte-americana. Exato. E tem uma variação aí de nuances de estilos dentro do próprio estilo jazzístico muito grande, né? Então a gente também trabalha muito com blues, com soul,
E uma das apresentações dentro do nosso tema também vai ser o show de abertura no Arcos do Valongo na sexta-feira, que é um trabalho maravilhoso, primoroso, do multi-instrumentista Carlinhos Antunes em São Paulo, que chama-se Orquestra Mundana Refúgio. É uma orquestra formada por brasileiros, imigrantes e refugiados de 9 países, né? Mostrando que a música não tem fronteiras, que ela une os povos. Então, são nessas, meio implícito assim dentro da programação, algumas apresentações, alguns shows que a gente traz para retratar esse tema no momento em que o mundo passa aí por grupos extremistas que cada vez mais querem acabar, né, com os direitos humanos que tão duramente a gente vem conquistando. Então, a falta de respeito com mulheres, com refugiados, imigrantes, crianças, negros, né? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça e queremos todos viver em paz, né? Então, acho que essa que é a função. E a música traz isso, a música toca a alma das pessoas e a música emociona, traz leveza. E é isso que o festival se propõe, né? Então, nessas 6 primeiras edições, nós já trouxemos 115 shows, mais de 20 oficinas. Então, os grandes músicos que vêm fazer parte da programação acabam ministrando também oficinas para os músicos regionais. Esse é o legado que a gente deixa, né? Então, nós temos aí alguns shows de músicos muito virtuosos, como Toninho Horta, né? Que é aquele músico mineiro reconhecido no mundo inteiro, né? Que vai fazer um show com a Jazz Big Band, que é um grupo formado por músicos aqui da nossa região. Então, esse intercâmbio musical é muito bacana também, de botar músicos nossos com músicos já renomados. Izzy Gordon vai cantar Nina Simone e Elza Soares. Adriano Grindenberg é um dos grandes nomes do blues da cena atual, com a participação da Ana Canhas. Christopher Clark, que é da nossa região, que ganhou aquele programa de TV. Isso. Ele vai fazer um show já de soul e blues, né? Que ele é mais pop. A gente tem Duofel, que é aquela dupla de violão que são maravilhosos, com a participação de outros 2 músicos de alto nível, que é o Carlos Malta dos sopros e Robertinho Silva na percussão. Temos uma atração internacional americana de blues, que a primeira vez estará no Brasil. Vamos também dar o espaço aí, homenageando os 10 anos do coletivo Futuráfrica, aqui da nossa região, com a participação do Benegão. Jazz para as crianças, Luiz Oliveira, que acho que é radicado até em São Vicente, com convidados, é músico virtuoso também na guitarra, que está preparando um showzaço aí, pessoal, porque a gente fez uma enquete em março pedindo para os nossos seguidores de redes sociais falarem, né, quem que eles gostariam de ver ou rever. Bem legal. E aí foi muito bacana a participação dos nossos seguidores. E aí nós temos o Toninho Horta foi citado, alguns desses que a gente está trazendo foram citados, e o Luiz Oliveira, que é esse músico, tem um fã-clube assim, fora de série, porque ele teve uma votação super expressiva, então a gente não tinha como trazer, mas obviamente que é um músico virtuoso, então a gente também não traria. E um outro grupo que vem de Campinas, talvez tenha sido um dos mais votados dentro dessa enquete, que chama-se Fotografia Sonora, que a gente também está trazendo em função desse número elevado aí de fãs. E eles têm um show muito bacana que é tributo a Ayrton Moreira, né, que é um músico brasileiro radicado nos Estados Unidos já há muitos anos. E a gente também trabalha utiliza o Bom de Arte ali que circula no Centro Histórico de Santos, e a gente coloca em 2 horários, às 3 e às 4 da tarde, no sábado e domingo, um duo. Então, as pessoas que fazem o tour com o bonde têm o privilégio aí de ouvir um duo de jazz, então vai ser a Débora Tarquínio que vai fazer isso. Isso é muito, muito gostoso. E a gente encerra a programação com a Blues Beatles, bem para cima, porque também esse ano o George Harrison faria 75 anos e foi um grande pacifista, né? Sempre lutou muito pela paz, por tudo, então também está dentro do nosso contexto aí de shows.
Então, no total, a gente tem um projeto de inclusão junto ao Lar das Moças Cegas, onde a banda musical do Lar teve durante aí mais de um mês, está tendo uma oficina sobre jazz e blues, e aí eles vão apresentar, como resultado dessa oficina que nós ministramos, 2 ou 3 números aí musicais, já no estilo jazzístico e bluseiro, mostrando aí a ampliação de repertório, né? Então é a inclusão colocando os deficientes visuais como protagonistas, não apenas como plateia, né? Então eles vão poder ali mostrar que não é porque tem alguma deficiência visual que não pode... Que seja uma limitação. Que seja uma limitação, até pelo contrário, né? Aguça os outros sentidos. Sim. Então tem todo um trabalho aí de formação de novas plateias que a gente faz e tal. E para a gente poder oferecer tudo isso gratuitamente, esses shows todos, a gente tem a chancela da Lei Rouanet, a lei federal, e que nos permite captar recursos junto às empresas que possam ter isenção de imposto de renda. E aí nós temos como patrocinadores, se vocês me permitem, porque eu gosto de falar, tendo essa liberdade, claro, porque se não fossem eles a gente não conseguiria oferecer tudo isso. Então nós temos a Codesp Porto de Santos, temos a Caixa Federal, temos a Transbrasa, a G Pierotti, empresas também ligadas aí ao setor de transporte de porto, e temos a correalização aí da Prefeitura de Santos, que nos apoia bastante também. E temos a autorização da Unesco para utilizar a logomarca dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos nas nossas peças, né? Temos a agência Latam aí como nossa apoiadora nas passagens. E o Sesc Santos, que sempre é um parceiro muito grande e que nós temos, nos últimos anos, temos o privilégio de fazer sempre o show de abertura, né? E aí convidamos todos para participarem dessa grande festa musical de qualidade, com muitas outras atrações. As pessoas podem ir, tem lugar para comer, tem bazar criativo com coisas muito bacanas ali dentro do contexto de economia criativa, food trucks, espaço para as crianças, além de todos esses shows. No Sesc o show é a partir das 9 horas, é gratuito, mas as pessoas têm que retirar os ingressos no próprio dia 26 a partir das 10 horas da manhã na bilheteria do Sesc. São 2 ingressos por pessoa. Na sexta-feira, dia 27, a programação começa, o Arcos do Valongo abre a partir das 18 horas, mas os shows começam a partir das 19. E no sábado e no domingo, a partir de 1h da tarde, já está aberto o espaço, mas tem DJ o tempo inteiro, então não fica nunca sem música. Mas os shows começam a partir mais ou menos de 3 horas da tarde. A programação completa tem nas redes sociais, Santos Jazz Festival, e no site santosjazzfestival.com.br. Muito bem. Quem já se convidou aqui é o professor Hélio Alit. Ele falou: estou aqui, adoro jazz, um abraço. O professor Hélio Alit, que está precisando vir aqui também na Nova, a gente discutiu muito, ele que é especialista na área portuária. O Sandro conhece bem, professor. Mandar um abraço para o professor aqui. Sempre é um grande bate-papo com ele. E é admirador de jazz. Teatro do Sesc, que fica na Rua Conselheiro Ribas, 136, no bairro da Aparecida, e já a Estação do Valongo, no Largo Marquês de Monte Alegre, no Centro Histórico. Agora, Sandro, é muito bom ter esse evento do Santos Jazz Festival, não só por levar cultura, por debater temas importantes e também por revitalizar um centro de Santos que tem sido tão relegado também pelo poder público. É bom ter esses eventos, como o Festival Santos Café foi há algum tempo, e também ter o Santos Jazz Festival para estar sempre movimentando aquela região. Exatamente, Bruno. Eu tive a oportunidade até mesmo há poucas semanas, né? Estive no Festival Santos Café e foi muito legal, assim, foi muito bacana. Fui com meu filho pequenininho, tal, fui com a minha esposa, e foi uma oportunidade muito legal. E assim, você acaba conversando, conhecendo gente nova e tal, muitas pessoas de fora também, de Santos, né? E que essa é até um pouco
dessa visão míope, né? Até que a gente estava conversando no começo do programa, né? Às vezes o poder público, às vezes na sanha de querer ganhar mais, de taxar, imposto disso, daquilo, muitas vezes você acaba afastando essas grandes atividades, né? São eventos como esse que fazem o dinheiro circular na cidade, exatamente, né? Os restaurantes do centro, mesmo a gente tendo food trucks e tal, tem restaurantes, como a Tasca do Porto, por exemplo, é super beneficiado, ele já tem um movimento normal, que é um dos poucos que abre no centro, mas quando tem um festival desse, movimenta ainda mais, né? Os equipamentos turísticos, Museu Pelé, o bonde, tudo, né? Visitação tudo naquela região acaba sendo beneficiado, né? E aí nós utilizamos, é isso que eu digo, os hotéis, né? Porque além da gente hospedar os músicos que vêm de fora, tem muita gente de fora que vem, porque a gente faz um trabalho forte de divulgação fora, porque aqui dentro a gente faz também, sabe que precisa, mas vem muito turista do ABC, de São Paulo, da região de Campinas, né? Porque é uma programação gratuita, né? Ele pode usufruir de outras coisas. Ainda no mês de férias, né? Ainda pega o último finalzinho de férias. E acaba o movimento, hotéis, shoppings, comércio, restaurantes, tudo isso. Então, se a gente... é aí que o município arrecada, né? Sim. Quanto mais gente estiver nesses lugares, mais ele consegue arrecadar. E eu acho que também é um grande ganho para a cultura, né, Bruno? Que às vezes a pessoa até nem é tão fã de jazz e tal, mas às vezes tem um leque, assim, de sonoridades, né? De atrativos que você tem de uma forma gratuita, né? Eu acho que essa também é uma oportunidade também das pessoas conhecerem essas novas experiências, né? De ouvir um novo som alternativo, sim, né? Isso é muito bacana. E verem também como são virtuosos os nossos artistas, porque tem nomes aí como o Benegão, que foi consagrado, por exemplo, no Plant Ramp, que era uma mistura de rock com rap, mas você vê ele também numa vertente de jazz. O próprio Christopher Clark, que é santista e ficou muito conhecido no X Factor, cantando músicas do rock e do pop, mas ele também pode ter esse pegada lado soul, blues, exatamente. Ana Canhas também, que é uma famosa cantora aqui da MPB brasileira, mas que também pode transitar por esse setor do jazz. Aliás, ela começou mesmo a carreira dela cantando naquela casa chiquérrima em São Paulo, Barreto, cantando standards do jazz, né? Então ela tem muito essa pegada, tem aquela voz rouca, né? Sim. Mas é da cena mais atual, mais moderno, né? Sim. Então o Santos Jazz ele tem procurado fazer isso, atualizar. Ele traz os grandes nomes renomados como um Toninho Horta, que não tem nem o que falar, nós já trouxemos Hermeto Pascoal, Egberto Gismonte, João Donato, César Camargo Mariano, né? Homenageamos Tom Jobim, a família, o filho, o neto, o grupo que tocava com ele veio fazer essa homenagem. Mas a gente também mescla até porque tem um público jovem, né? Então a gente tem que renovar, e até porque o jazz é uma música que se renova constantemente, né? Em cima de todas essas vertentes que eu falei. Sim, e para encerrar, nada melhor que Beatles, né? Bacana, é verdade. Para atrair público de diversas idades. Está aí então o Santos Jazz Festival do dia 26 ao dia 29 de julho. Com toda a programação você pode acompanhar no santosjazzfestival.com.br, também no Facebook oficial do evento. Procure lá, saiba mais sobre essa intensa programação que terá aí eventos no Sesc, também no centro de Santos. 9h04, estamos chegando ao final desta edição do Jornal Manhã de Notícias. Primeiro agradecer ao Sandro pela participação e até uma próxima, Sandro. Olá, obrigado, Bruno, pelo convite, um abraço a você, ao Neno, a Denise, sucesso no evento, né? E a gente espera que muita gente possa ir lá, se divertir aí a partir de quinta-feira, né? E desejar uma boa semana a todos os ouvintes da Nova FM. Grande abraço. Agradecer também a Denise Covas pela participação, endossar aí a fala do Sandro, desejar também muito sucesso, que o Santos Jazz Festival cresça cada vez mais. Muito obrigada pelo convite. Reitero aqui o convite a todos os ouvintes, a todos que gostam de uma boa música, que compareçam lá gratuitamente no Santos Jazz Festival de 26 a 29. Muito obrigado, sucesso aqui para vocês também, uma boa semana a todos. Nós que agradecemos, agradecer também ao Neno Alvarez nos trabalhos técnicos, coordenando a nave da Nova FM, e principalmente você, ouvinte da Nova FM. Siga agora com a nossa programação musical. Às 11 horas da noite chega
para vocês o Alex Frutuoso trazendo esporte em destaque, repercutindo aí toda a rodada do Campeonato Brasileiro, discutindo se Jair Ventura cai ou não cai do comando do Santos. Vamos ver aí essa semana que tende a ser tortuosa por torcedor santista, porque tem clássico com o Flamengo mais à frente. Vamos ver o que vai acontecer com o Santos no Campeonato Brasileiro. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Eu volto amanhã a partir das 8 horas da manhã. Um abraço e até lá. Você está ouvindo a Nova FM. Adicione o WhatsApp da Nova FM e mande a sua mensagem de texto ou áudio. 13 99121 4342. 991214342. Nova FM 87.9. Você sabe como se proteger de notícias falsas? Já teve algum problema por causa de boatos na internet? Aprenda a se defender de mentiras sem sair de casa. Conheça o curso Jornalismo Simples. Estude pelo computador ou pelo celular na hora em que você quiser. Aulas em vídeo, texto e áudio para você aprender